Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Renato Regis, de História. Tem 3 Renatos agora, né? O Renato Regis, de História. Na aula anterior, sem ser a live que a gente fez na semana passada sobre escravismo, eu tinha colocado como certas ideias incomodavam antigamente as autoridades religiosas e o próprio governo. Falando numa época chamada Idade Média, a história é dividida em períodos. Essa Idade Média começou mais ou menos no ano de 400, 500 depois de Cristo e foi até mais ou menos 1400, 1500, ou seja, durou 1000 anos. E algumas ideias, como eu coloquei, que a Terra era o centro do universo, que o Sol girava em torno da Terra, e também que muitas pessoas acreditavam que a Terra ela não era circular, né, não era esférica, ela era plana. Então, assim, são ideias que eram divulgadas muito pelo governo e principalmente pela autoridade religiosa mais forte que existia na Europa na época. Estamos falando da Igreja Católica. Mas muitos cientistas, estudiosos, alguns religiosos, algumas pessoas, vamos dizer assim, não seguiam essas ideias, apresentavam outras ideias. E devido a isso, a essa questão de ter pessoas que discordavam desse pensamento da Igreja Católica, a Igreja criou o que chamar de Tribunal da Inquisição, que depois também foi chamado Tribunal do Santo Ofício. Vamos dar uma olhadinha aqui no slide que eu preparei, rapidinho. Aqui está, gente, Tribunal da Inquisição, um tribunal criado pela Igreja Católica, vigorou de 1233 a 1821, né, durante esse período chamado de Idade Média, já pegando também a Idade Moderna, né, que é um período que começa em 1700 e Idade Contemporânea, 1789. Então, esse tribunal de Inquisição era justamente feito para julgar e condenar pessoas que discordavam daquilo que a Igreja Católica dizia com que estava certo. Por exemplo, um grande cientista que disse que não era a Terra o centro do universo, que girava em torno do Sol, mas que o Sol girava em torno da Terra, mas a Terra que girava em torno do Sol, ele foi condenado à fogueira. Outras pessoas que discordavam da Igreja Católica também eram condenadas, assim como alguns religiosos, principalmente mulheres, acusadas de bruxaria. Tá vendo? Coloquei até aqui do lado do texto. Seguidos, mulheres acusadas de bruxaria, cientistas religiosos que discordavam da Igreja Católica. Então, como tinha muita gente discordando, talvez não tinha nem tanto, mas algumas pessoas discordando e outras seguindo elas, o que a Igreja Católica fez para manter o poder sobre a sociedade? Ela montou esse tribunal, ia recolher denúncias e ia julgar essas pessoas. Quando essas pessoas eram julgadas culpadas, na maioria das vezes elas eram condenadas muitas vezes à fogueira, queimadas vivas. Mas antes de ser condenada à fogueira, muitos passavam por tortura. Por exemplo, uma mulher que fosse acusada de bruxaria, ela era torturada muitas vezes até ela aceitar que era bruxa. Muitas vezes não tinha nada a ver, não era bruxa coisa nenhuma, na verdade. A bruxaria era muito um mito, não existia essa bruxaria que falavam, mas era a tortura tamanha que a mulher reconhecia alguma coisa, simplesmente para parar de ser torturada. Mas aí vinha, né, o pior, vamos dizer assim, né, que é queimada viva na fogueira. Que a gente tem uma foto, e eu tirei essa foto das redes sociais, tem até um texto, né? Ensinaram as crianças a terem medo das bruxas e não das igrejas que a queimaram vivas. Que você tem um cara religioso entregando o crucifixo, inclusive, para a mulher beijar, e aqui o outro cara trazendo feixe de lenha, o peito dele a cruz da igreja. Então era a própria igreja católica que fazia isso. Uma das mulheres mais famosas que foi queimada foi Joana d'Arc, acusada de ser bruxa, mais ou menos ali por volta do ano de 1300, 1400. Depois a própria Igreja Católica pediu desculpa para ela, uns 4, 5 séculos depois, ela foi canonizada como santo e hoje a rainha não, vamos dizer assim, a grande heroína da França. Outro grande nome que foi tomado foi Giordano Bruno, que era um cientista também que discordou de algumas coisas da Igreja Católica, foi queimado vivo.
Mas como eu disse, antes de ser queimados assim, na fogueira vivo, eles passavam, né, essas pessoas que eram acusadas que era chamada heresia. O que é heresia? É você ser contra alguma verdade que a Igreja Católica dizia. Você se tornava um herege. Mas antes de ser condenado, se você não assumisse logo de início o que a igreja queria, você era muito torturado. E aí eu vou passar um vídeo aqui agora com um rapaz, um professor, explicando esses principais instrumentos de tortura utilizados pela Igreja Católica. Vamos lá então? Bom, o primeiro instrumento que eu gostaria de mostrar para vocês da Inquisição é a guilhotina. É essa máquina que tem uma lâmina, onde eles prendiam a pessoa com a cabeça ali, soltava essa lâmina e cortava a cabeça da pessoa. É muito conhecida através dos desenhos, né? Mas foi uma época negra. Muitas pessoas morreram e foram assassinadas através desse instrumento. Outro instrumento também utilizado foi queimar as pessoas por heresia, né? Então o que eles faziam? Eles colocavam um poste, né? Juntavam árvores e galhos embaixo e ateavam fogo, né? Muitas milhares de pessoas morreram através desse método, né? Da Inquisição, da Santa Inquisição, como eles diziam, que de santo a gente vê que não tem nada, né? A cadeira da Inquisição ela era feita toda em madeira maciça e tinha 2.000 pontas de ferro. Essa cadeira ela tinha algumas tiras, essas tiras elas poderiam ser apertadas, o que causava muita dor à pessoa. Algumas cadeiras também eram feitas de ferro, né? Isso possibilitava que eles pudessem colocar fogo embaixo do assento da cadeira. Então você imagina a pessoa sentada na cadeira com aqueles pinos, e além de todos aqueles pinos de ferro pontiagudo furando a pessoa, ainda mais aquele calor por debaixo do assento. E isso com certeza muitas pessoas morreram e desmaiavam de tanta dor. O próximo instrumento da Inquisição era a estrapada. Em resumo, essa máquina ela deslocava o ombro, né, que era uma parte sensível do corpo humano. As mãos elas eram presas nas costas, atrás, e depois amarravam-se uma corda e levantava a pessoa. E isso ia forçando o ombro ao extremo, né, até que por fim eles se deslocavam. Isso com certeza causava uma imensa dor na pessoa. E também nós temos aqui algumas fotos coloridas que você pode ter uma ideia de como foi cruel esse método utilizado pela igreja para causar imensa dor às pessoas. Aqui nós temos outra roda, essa roda é chamada roda do despedaçamento. Eles amarravam a pessoa e esticando a pessoa ao máximo até quebrar e até desligar os membros da pessoa, e a pessoa desmaiava e morria. Muitos morreram, né? É outro instrumento da Inquisição também. Bom, vamos para o próximo. O próximo é o berço de Judas. O que é o berço de Judas? O berço de Judas é esse banco, parece ter um formato de banco com uma pirâmide. O que eles faziam com esse banco, com esse instrumento? Eles pegavam, através de roldanas e cordas, eles colocavam as pessoas sentadas em cima. E eles tinham duas maneiras de punir o herege, por assim dizer. Uma, eles colocavam a pessoa sentada bem devagar, e outra, eles soltavam a pessoa em cima dessa pirâmide. Algo terrível, né? Aqui também nós vemos algumas imagens aqui que eles utilizavam também para as mulheres, né? Um berço de Judas um pouco mais comprido, com um peso nos pés. E também aqui tem do lado direito aqui a foto do berço de Judas do museu, né? Que você pode observar como é que ele era feito de verdade, na íntegra aí. Outra coisa, ele tinha esse nome porque ele era um instrumento que quando a pessoa utilizava-se na pessoa, a pessoa entregava, como Judas entregou Jesus, e é por isso que tem esse nome. É por isso que se chama berço de Judas. Qualquer um que tivesse nesse instrumento, entregava qualquer um a qualquer hora.
Esse instrumento que você está vendo aí se chama o potro. O que era essa máquina? Bom, essa máquina eles colocavam as pessoas acusados deitados sobre ela e prendiam os pulsos e os tornozelos, né? E do lado direito aí você pode enxergar que tem uma manivela, eles iam girando e apertando os pulsos da pessoa e os tornozelos. E isso causava tanta pressão que prendia a circulação da pessoa e a pessoa vinha perder as mãos, né? Vinha perder os pés, né? Por amputação, porque em muitos dos casos o pé e as mãos eram quebrados e preso, e eles prendiam e deixavam preso por horas, né? Então as pessoas perdiam as mãos e os pés nessa máquina. Ele foi criado em meados do século XVIII e era usado para obter confissões dos hereges. Bom, o próximo que vocês vão ver agora se chama o descascador de peles, né? É um instrumento utilizado pela Inquisição. O que esse instrumento fazia? Então eles colocavam a pessoa deitada, né? E tinha essas tábuas com essas lâminas, né? Essas madeiras que giravam em torno da pessoa. E conforme isso ia girando em torno da pessoa em alta velocidade, e os inquisidores iam virando as manivelas, isso ia arrancando a pele da pessoa. Na verdade, a gente sabe que faziam cortes profundos na pessoa e matava até a pessoa. As mulheres também sofreram bastante. Esse instrumento que vocês estão vendo aí é um instrumento que a Inquisição utilizava também. Eles comprimiam o seio das mulheres, também cheio de pontas, né? De metais pontiagudos, né? E apertavam com toda a força até elas confessarem heresia. Esse outro instrumento, que é em formato de garfo, o que é esse instrumento? Como é que eles utilizavam isso aí? Esse instrumento, eles esquentavam na brasa, deixavam ele vermelho, eles estripavam o seio da mulher, arrancavam o seio da mulher fora. Algumas chegavam a morrer de sangrar, de tanto sangrar, e outras chegavam a ficar loucas, né? Por causa da dor. Então as mulheres sofriam muito. Aí você vê também a foto aí do padre enfiando algo do lado de uma aí. Terrível, coisa do inferno. Essa espécie de garfo era colocada na pessoa embaixo do queixo e no peito da pessoa. O que acontecia? Eles prendiam a pessoa, talvez pendurada, e a pessoa não conseguia dormir, entendeu? Porque isso ia entrando ou no peito ou embaixo do queixo da pessoa, né? Conforme ela não podia abaixar, não podia movimentar. Então ela também não podia dormir. Então muitos morriam por causa da falta de sono, né? Ou mesmo por causa dessa lâmina. Ela entrava, né, dentro da pessoa. Era muito utilizado porque não pegava assim partes vitais logo de imediato, mas fazia a pessoa sofrer muito, né? É um instrumento do inferno também utilizado pela Inquisição. Isso que vocês estão vendo aí é o tambor giratório cheio de ponta. O que eles faziam? Eles pegavam a pessoa, prendiam o pescoço da pessoa e colocavam a pessoa deitada de barriga em cima desse tambor cheio de pontas. E eles iam virando essa manivela, né? Isso ia rasgando a pessoa e conforme eles giravam isso aí saía muito sangue e deixava até com as vísceras expostas. Aqui nós temos a foto da donzela de ferro chamado Iron Maiden, né? Uma espécie de sarcófago, né? Que colocavam a pessoa. Tá vendo que esse espaço está cheio de pontas, então eles colocavam a pessoa e fechavam isso e esses espetos entravam na pele da pessoa e a pessoa ficava sangrando, não podia dormir, não podia descansar. Algo terrível, algo diabólico também.